Bem-vindo ao Marketando, o seu podcast que fala sobre marketing e sobre tudo que você precisa conhecer dos mercados e relacionados a essa ciência maravilhosa. Hoje temos uma convidada para um bate-papo para lá de especial. Estamos aqui com Jéssica Meiado. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Pablo. Muito obrigada pelo convite. Estou honrada em participar aqui do seu podcast e esclarecer todas as dúvidas relacionadas à consultoria de imagem. Exatamente, esse é o nosso tema de hoje, falar sobre um pouquinho da imagem, né? Hoje não se fala mais de ser bonito ou de ser feio. Esses conceitos, eles não adiantam mais para a gente. Estamos em conceitos muito mais sofisticados e refinados, e quando a gente fala de marketing pessoal, né, você que está tentando desenvolver uma boa carreira, uma boa imagem, ou até você que é assessor de comunicação, assessor de marketing, cuida do branding da sua empresa, precisa, né, ter uma imagem adequada ou também prover uma imagem adequada para os formadores de opinião. Por isso, é um assunto extremamente importante, ainda mais numa sociedade instagramável como a nossa. Por isso eu trouxe aqui, convidei, foi uma grande satisfação trazer a Jéssica com a gente aqui, que é consultora, que é da área, que vai falar mais sobre esse visagismo no sentido da imagem, de como que você escolhe uma cor, as técnicas que existem e tudo que está relacionado. E para começar esse bate-papo aqui, queria pedir, Jéssica, você pode se apresentar? Claro, com certeza. Então, meu nome é Jéssica Meiado, sou consultora de imagem, trabalho na área de moda já há mais de 9 anos, então estou há um bom tempo aí nesse mundo. Sou formada em administração de empresas, design de moda, consultoria de imagem por 2 vezes e também sou empresária, tenho lojas de moda feminina aqui em Curitiba. Legal, então você consegue ver esse tópico por diversos aspectos, né? Exatamente. Então, assim, eu trabalho com a consultoria de imagem, mas, assim, eu entendo um pouco da cliente, um pouco do perfil dela. Como eu já trabalho há anos com isso, e eu vejo, assim, né, redes sociais, a gente vê muito, ah, alguns consultores, colocando numa caixinha a pessoa, coloca numa caixa a cliente que ela vai atender, então, assim: "Ah, a pessoa se veste daquela forma, eu vou colocar você para se vestir daquela forma". E não é assim que funciona. Nós pesquisamos sobre a pessoa, o que é a essência dela. Então, a consultoria de imagem nada mais é do que o que você quer transmitir através da sua essência. Então, é todo um estudo da rotina da pessoa, o que ela faz durante o dia, o que funciona para ela ou não, quais são os estilos pessoais dela. Então, assim, a consultoria de imagem ela tem um passo a passo. Então, são vários passos. Eu até faço assim combos para algumas clientes. Então, vamos fazer, né? Vamos começar só pela coloração, que a coloração pessoal é a porta de entrada da consultoria de imagem. Então, a primeira coisa que a cliente quer saber, porque às vezes ela fala assim: ah, a coloração é a consultoria de imagem. Não, é a porta de entrada, é um passo, para você poder começar a entender a consultoria de imagem. Então, assim, tem a coloração pessoal, tem a parte do visagismo, que é o formato do rosto, e o meu método, eu trabalho com o formato do rosto junto com o temperamento da pessoa. Então, cada pessoa tem um temperamento, o que serve para ela, o que não serve para ela. Então, assim, vamos trabalhar mais a fundo na essência da pessoa. Então, não é simplesmente vestir ela de um personagem. Você vai vestir ela dela mesma. Então, assim, ela vai eh, transmitir a imagem que ela quer através da essência. Então, assim, por exemplo, eu quero almejar, eu quero estou crescendo e existem muitos clientes que eles entram em contato porque eles estão em ascensão de carreira. Então, assim: "Jéssica, estou em ascensão de carreira, como que eu posso me portar melhor? As pessoas não estão me respeitando. Não estão me respeitando, eu não sei o que que acontece". Então, assim, beleza, então vamos posicionar a sua imagem para que as pessoas te respeitem mais. Então, assim, eu ensino técnicas de como a pessoa se posicionar, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação, quais melhores cores para ela, quais melhores o que ela quer transmitir de acordo com aquela cor, mais intensidade, menos intensidade. Então, assim, é muito grande essa área, abrange muitas coisas, tem a parte também do armário, personal shopping. Então, por exemplo, uma pessoa: "Ah, eu vou fazer uma sessão de fotos", por exemplo.
Uma sessão de fotos e eu preciso de um personal shopping, porque tá, qual imagem que você quer transmitir através dessa sessão de fotos? Qual é a sua profissão? Quais cores devemos usar? Quais linhas e formas devemos usar nessa sessão de fotos? Então é um pacote à parte que eu posso fazer também para a pessoa. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo aqui direito. A consultoria de imagem, então, seria, uma técnica ou uma forma de eu projetar e construir, né, uma imagem de acordo com as cores de roupa que eu utilizo, formato de roupa, formato do meu rosto, com a mensagem que eu quero passar. Então seria como tentar passar a minha mensagem ou a minha essência, né, o que eu quero passar de dentro para mim, para o mundo externo, através das minhas roupas, da minha maquiagem, do meu jeito de me portar. Seria mais ou menos desse sentido. Você pode esclarecer melhor isso? Exatamente isso que você falou, Pablo. Exatamente isso. Então, assim, eh, pode ser que muitas vezes a pessoa está perdida. Eu não me sinto. Eu tô no meu dia a dia, eu tô usando camiseta e jeans e ela vai no automático. Ela vai no automático e ela não percebe que aquela imagem que ela está passando não gera credibilidade e as pessoas não dão credibilidade a ela. Então ela vai no automático, vai levando e não entende que isso está acontecendo. Até que dá um clique nela, vou falar com o consultor. O que está acontecendo? Não estou conseguindo subir de carreira, por exemplo, tá? Estamos falando aqui do mundo corporativo. Não estou conseguindo subir de cargo, por exemplo. O que está acontecendo? Então a imagem, ela importa muito. A neurociência diz isso, que o impacto da tua imagem ali nos primeiros segundos, ele é primordial. Então a pessoa vai te olhar e vai te rastrear de acordo com a sua imagem. Então isso é muito importante, nós somos os nossos vendedores, né, então assim, eu vou me vender. Hoje trabalhamos muito com um serviço, então você vai prestar um serviço, você tem que estar de acordo, você tem que demonstrar: "Ah, é futilidade", né, muitas pessoas falam: "Futilidade", não, as pessoas vão te avaliar de acordo com como você está vestido. Então é assim que funciona hoje, como você falou mesmo ali no início, o mundo hoje está instagramável, as pessoas vendem pela imagem, principalmente ali pelo Instagram. Então, assim, muitas pessoas procuram exatamente também para poder direcionar o Instagram. Muitas clientes minhas, Jéssica, eu preciso mudar ali minha paleta do Instagram. O que fica melhor para mim? O que não fica melhor para mim? O que, falando de cores agora, né? Ai, quais cores talvez vão me deixar com cara de doente? De repente eu tô doente, ou empobrece a imagem mesmo. Às vezes ela dá uma cartela clara, ela tá em cores escuras, porque ela acha que só as cores escuras ou o preto, que o preto não está em todas as cartelas, ela acha que o preto vai favorecer. Então, vou usar o preto, porque o preto vai transmitir autoridade, porque o preto vai. E às vezes aquela cor está empobrecendo a imagem dela. Né? Então, elas me procuram muito para isso, para definir o padrão. Agora eu vou. Beleza, agora é minha ascensão de carreira, eu vou definir aqui meu Instagram, vou usar as melhores cores e as pessoas me procuram para isso. O que, que eu quero transmitir? Qual é a minha cartela de cor? O que fica legal? Então, assim, é tudo pensado. Então, assim, os conteúdos que você vai gravando, falando agora de Instagram, claro, os conteúdos que você vai gravando, as cores que você vai colocando, é tudo pensado de acordo com a sua essência e de acordo com a sua cartela de cores, enfim, linhas e formas, que eu também explico muito para as minhas clientes. Quais linhas você transmite acessibilidade, quais linhas transmitem autoridade. Então, eu dou muito essas dicas para elas, sabe? Eu não sei se eu E te respondi, Pablo, me é, desculpa, é que não, eu não, tô respondeu, respondeu. É uma coisa eu que emendo um assunto no está outro, né, você acontecendo falou. com todos os nossos convidados aqui no Marquetando, quando a gente fala de imagem, né? O homem, mesmo executivo, né? Quando ele vai para um cargo de CFO, CMO, CEO, ele acaba realmente se cuidando com a questão da imagem. Mas quando ele está na ascendência, o homem também tem muito preconceito, muito aquela coisa que, se eu cuidar da minha imagem, eu vou ser menos masculino, eu vou ser. Ainda há, né? Ainda que não se fale explicitamente, existe. Eu queria que você falasse sobre isso. O homem também precisa se cuidar, não só aquele que não nasceu no padrão instagramável, no padrão atual, mas todo homem ele tem que cuidar dessa imagem. Com certeza. E muitos, a maioria, eu vou dizer assim, que eles têm essa preocupação: "Ah, eu quero estar mais moderno, eu quero me vestir bem", né, quem não quer? E às vezes ele
se veste ali de acordo, mas ele não sabe. Então, principalmente, muitas mulheres acham que já sabe. Principalmente os homens, tá em uma ascensão de mercado, os homens buscando a consultoria de imagem. Eu quero me vestir bem. Então, assim, tô em ascensão de carreira, como eu devo me vestir, né? Então tem uma procura enorme agora, tá? Tem esse preconceito, mas está quebrando a partir de agora, porque muitos homens estão buscando e também tem consultores de imagem homens. Então, assim, por exemplo, eu não estou confortável em ir com a Jéssica, uma mulher e tal, não sei. Então, existem consultores de imagem homens e existem consultoras de imagem mulher. Consultores de imagem homens, antes, não existia. Então, esse paradigma está se quebrando nesse momento, sabe? Aos poucos está perdendo esse preconceito de que o homem não deve se vestir bem. E deve com certeza se vestir bem. E eu já vi casos, por exemplo, do homem, exatamente, não estou transmitindo credibilidade, as pessoas não estão me vendo de tal forma. E ele faz a consultoria de imagem e as coisas começam a mudar, a vida muda, exatamente porque a consultoria traz uma autoestima para a pessoa, ela eleva a autoestima da pessoa. Então, assim, ela traz só coisas boas para ela, tanto homem quanto mulher. Eu fico muito também tentado a te perguntar sobre a questão de que antigamente um consultor para você ter tinha que ser milionário. Ainda é assim? Não, não é assim. Tem consultores, claro, tem consultores que já elevaram muito o padrão, são um pouco mais inacessíveis, mas hoje você pode fazer a sua consultoria, tranquilamente. Temos planos, por exemplo, você pode parcelar uma consultoria de imagem, vamos supor, quer fazer uma consultoria de imagem completa. Não tem problema, fazemos uma condição especial, parcelamos. Ou então, Jéssica, quero começar com a coloração pessoal. Vamos fazer a coloração pessoal, então, por enquanto. Daqui a pouco vamos fazer o seu teste de estilo. Daqui a pouco vamos fazer também o seu visagismo. E podemos ir aos poucos fazendo. Então, assim, não é um valor. Eu falo que assim, é um investimento. Gastamos com tantas coisas hoje, muitas coisas fúteis, ou não fúteis, e de repente a sua imagem é algo só seu. A sua cartela de cores é algo individual sua. Uma cliente esses dias falou: Nossa, deveríamos aprender na escola qual é a cartela de cores. Então, assim, é um investimento que você faz, mas não é fora do padrão, de acordo com o preço das coisas que estão hoje, enfim. Então, tudo é questão de valor e o que se você dá valor a isso ou não. Para mim, é muito importante você dar valor à sua imagem. É algo seu, é algo que você está passando para as pessoas. Eu tenho uma comparação de que antes, eu como proprietária de loja, já há muito tempo, eu me vestia assim, comecei, sabe, vou me vestir de qualquer jeito, beleza. As pessoas me viam de uma forma. Depois que eu comecei a aplicar a consultoria de imagem no dia a dia, de como me vestir, as pessoas começaram a me olhar de outra forma. "Jéssica, você está aqui". Elas dão importância, elas lembram de você. Então você é visto, entende? Então, assim, a imagem é importante hoje, é super importante e não é um investimento absurdo para se fazer não. Eu falo porque, assim, geralmente o pessoal espera chegar, num patamar muito alto para pedir: "Não, vou atrás do consultor agora, vou esperar eu virar chefe para eu ser consultor". Só que a gente tem um problema de marketing bem complicado aqui que eu queria que você comentasse, porque, Ao contrário. se eu não for bem visto, se a minha imagem não passa, que é aquela velha história, eu posso ter o bombom belga delicioso, feito com o melhor chocolate, o cacau que foi sublimado nos Alpes suíços por monges tibetanos perfeitos, e a embalagem é um papel de pão. Então não adianta ser um bombom muito bom, ele precisa ter uma embalagem legal. Então eu queria que você comentasse, porque o pessoal, não, tem que falar inglês, falar alemão, e eu super apoio, tem que estudar outros idiomas mesmo. Mas às vezes não, a imagem eu deixo para depois. Eu já tenho um senso estético, ou acaba. A gente vai falar sobre erros, né, que o pessoal comete, jovem e tudo, mas eu queria que você falasse sobre essa questão do investimento em imagem. Porque, veja, um jovem hoje, muitas vezes, junta dinheiro, e nada contra, pelo contrário, super fã do Bruno Mars, mas
gasta R$ 2.000 para ir no show do Bruno Mars e tem colorometria e outros processos que são até mais em conta que isso hoje em dia, comparado ao que era 15 anos atrás no Brasil. E aí eu fico questionando, queria que você falasse para a gente sobre isso, que não deixar para o final da sua carreira ou para o meio da carreira. É que assim, na verdade é o contrário, né, Pablo, você deve, já mudar a sua imagem para almejar a sua carreira, chegar lá antes, chegar como chefe antes, não chegar: "Ah, vou me tornar chefe para depois mudar minha imagem", não, eu vou adaptar minha imagem antes para poder chegar o quanto acelerar o meu processo para chegar nesse cargo que eu almejo, certo? Então as pessoas, por exemplo, você falou ali, as pessoas gastam 2.000 no show do Bruno Mars. Vamos falar de valores mesmo, né? Uma coloração pessoal, que é a porta de entrada, que é você entender ali a sua cartela de cores. Ela vai estar lá no mercado hoje de 350 a R$ 700, tá? Então, dependendo. Então, um investimento em você, tá? Então, estamos falando de valores de mercado ali. Se você gasta R$ 2.000 no show, que você vai, claro, né? Nada contra, a pessoa tá ali aproveitando, curtindo, mas assim, daí quando olha uma coloração, nossa, R$ 590, vamos supor, nossa, que absurdo. Gente, é um conhecimento, é uma cartela só sua, é algo individual seu que você vai aprender. E nas minhas consultorias de coloração, além de eu explicar as melhores cores, que eu explico para as pessoas, eu explico sobre linhas e formas, sobre acessibilidade, quais são as melhores cores para você, de repente, fazer uma reunião. Quais melhores cores, de acordo com a sua paleta, né? Por exemplo, eu estou na minha paleta hoje. Eu estou no amarelo mostarda, no vermelho, que são todos tons da minha paleta de cores. Eh, Via de regra, uso a minha paleta. Eu explico sobre, maquiagem, por exemplo, em mulher. "Ai, Jéssica, mas eu vou largar meu guarda-roupa, que eu gosto das cores", não tem problema, eu não coloco a minha cliente numa caixinha. Então eu falo para elas: "Não tem problema, você não vai largar o seu armário, você vai continuar usando, mas usando técnicas para equilibrar a sua imagem", entende? Então, assim, nessa consultoria eu já explico muitas coisas. Combinações de cores, por exemplo, eu vou mostrar o círculo cromático aqui, que eu mostro para as minhas clientes quando elas vão na coloração pessoal, sobre combinações de cores. Então, combinações de cores análogas, que são vizinhas do círculo, complementares, tríades, enfim, e explico para elas o que essas cores vão transmitir, o que você quer transmitir com essas cores, entende? Então, assim, é um investimento que eu acho que a pessoa deveria fazer para a vida. E aproveitando para entrar nisso, vamos começar a falar todas essas técnicas que existem dentro da consultoria de imagem. A primeira delas a gente até começou, né? Vamos falar de cor. Então, o que que é colorometria, né? Porque quando a pessoa estuda, especialmente o profissional de marketing, de comunicação, ele vai estudar a teoria das cores. Aí vai estar lá, ó, o preto ele passa sofisticação, tons escuros passam seriedade. Então, põe uma roupa preta, não importando que tom de preto, e pronto, estou chique, sou luxuoso. É assim? Como funciona essa história dessa ciência? Não é assim, então vamos falar de coloração pessoal. O preto não vai para todos. Como eu já falei, vou engessar minha cliente? Não. De repente, o preto é a sua assinatura de estilo, eu só uso o preto. De repente é isso. Tá tudo bem, não vou engessar você, você vai continuar usando preto, mas vamos usar técnicas, por exemplo, de maquiagem para equilibrar essa imagem. Só que o preto não vai te favorecer, vai empobrecer a sua imagem. Onde você quer chegar? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui a minha cartela de cores, tá? Essa daqui é uma cartela de outono, tá? Então, essa daqui é a minha cartela. Olha só, outono profundo. E aqui são 64 cores. Vou dar um destaque aqui até, porque quem estiver assistindo em vídeo vai ver um pouco melhor. Se Aham, só então, estiver ouvindo também, depois você volta no YouTube ou no Spotify e assiste. eu vou mostrar. Olhem só o tom do amarelo que eu tô usando. Tá bem na minha cartela. O tom do vermelho que eu estou usando está na minha cartela de cores. Então, assim, quando as pessoas vão olhar, vão falar assim: que bonita que você tá.
Que legal essa combinação de cores. Não é legal? Não é legal a pessoa te notar? Não é legal a pessoa ver que você está fazendo algo certo? Então, assim, além de eu mostrar as melhores cores, eu mostro como você fazer as combinações de cores, de acordo com o que você quer transmitir. Então, eu quero transmitir que eu entendo que eu sou uma pessoa criativa, então eu vou usar cores, por exemplo, o amarelo, que é uma cor muito dinâmica. Mas que tom de amarelo? Entende? Então, assim, tem vários tons de amarelo. Como o Pablo falou, preto, vou usar preto porque é seriedade. O preto pode empobrecer a sua imagem. Então, de repente, você é uma cartela de sobrenome claro. Então, temos as carteiras Primavera Clara, Verão Claro, e você vai de preto, vai destruir a sua imagem. Então, tem cores que podem, sim, mais escuras, transmitir mais autoridade, que não sejam preto. Então, tudo isso eu explico. Então, cada cartela vai ter essas cores. Então, assim, a cartela, essa aqui é um outono escuro, essa vai ter o preto. É uma das cartelas que tem o preto. Uso preto? Uso, depende do dia, depende o que eu quero transmitir com o preto, entende? Então, assim, nem sempre vou usar o meu guarda-roupa todo preto, e o preto é confortável, é isso que eu falo para as minhas clientes. Mesmo a cartela tendo preto, eu falo assim: o preto é confortável, gente, vamos usar a criatividade, vamos usar o dia a dia, vamos se animar, vamos se arrumar e se sentir bem pro seu dia, porque se você tá bem, tá feliz, tá alegre, o seu dia vai render, vai ser dinâmico e vai ser alegre também. Então, assim, eu colocar uma cor alegre, transmitir essa alegria e e estar dinâmica também faz parte da consultoria de imagem. Então, assim, eu quero transmitir essa alegria, né? Otimismo, são sensações do amarelo. Vou usar amarelo, mas vou usar da minha cartela. Vou combinar com o vermelho, que é uma cor que chama atenção. Geralmente eu uso vermelho exatamente para apresentações, palestras. É uma cor que está na minha cartela e eu uso. Mas essa é da minha cartela é de outono escuro. Às vezes você é uma cartela de verão, que não tem o vermelho, por exemplo, entende? Então, assim, você entender quais são as melhores cores vai te ajudar muito na sua imagem, principalmente o instagramável. Então, se eu entendi direito, cada pessoa tem meio que uma estação de cores conforme o tom da pele. Então, não é assim, loirinhas têm que usar rosa e assim por diante. A pessoa que tem uma pele mais morena tem que usar branco. Então, na verdade, existem estações dentro da colorimetria. Como que isso funciona? São 4 estações: primavera, verão, outono, inverno. Então, assim, ai, verão as cores serão quentes. Não, as cores de verão são frias. Por quê? As cores são de acordo com a paisagem da estação. Então, por exemplo, lembrando da paisagem de verão, aquele sol bem clarinho, aqueles rosinhas, tem aqueles rosinhas no verão que você vê na natureza, as cores da praia, por exemplo. Então, são cores que estão no verão, que o verão ele é claro, ele é frio, e ele é suave. São as cores. Então, dentro do verão, temos 3 cartelas. Então, cada estação tem 3 cartelas. Por exemplo, outono, as cores são mais terrosas, os tons terrosos. Lembrando as folhas do outono, por exemplo. Então, assim, primavera, verão, outono e inverno. Primavera, muito colorida. É uma cartela bem colorida. O inverno tem aquele alto contraste, lembrando da neve, das montanhas, o preto com o claro. Entende? Então, assim, para fazer uma coloração pessoal, eu inicio ali pelo contraste pessoal da pessoa, que é a diferença do tom da pele, sobrancelha, olhos e cabelo. A partir daí, eu ensino para ela as melhores estampas e também vou direcionando na cartela. Então, depende muito, cada pessoa tem uma beleza individual. Então, cada pessoa vai ter a sua cartela. Posso dizer que uma pessoa toda clarinha, né, olhos claros, ela não vai ser uma cartela de inverno. Isso ela não vai ser, porque o contraste dela, ele é de médio para baixo. Mas ela pode ser uma cartela de outono, que são os tons mais quentes, pode ser um outono suave, ela pode ser uma primavera ou pode ser um verão. Então, assim, ela pode usar um salmão mais para o quente ou pode ser um rosa. Então, tudo depende. Entende? E daí eu explico também as cartelas que são semelhantes, são cartelas irmãs, que de repente, ai, Jéssica, olha, eu tô aqui, eu vou participar de um casamento. E essa é a paleta de cores. O que eu faço? Não tenho minhas cores aqui, não tem problema. Vamos pegar essas cartelas irmãs, as que vão ser mais semelhantes às suas cores,
e encaixar as melhores cores. Por isso que eu falo que eu não engesso a minhas clientes. Eu ensino elas as melhores opções de acordo com o que elas precisam. Será que eu consegui explicar mais ou menos? Conseguiu, conseguiu. Eu queria que você explicasse também o processo, né? Quando a pessoa está lá com a sua, que coloca aquele pano, né? Aquela cobertura e que vai testando as cores como se fosse um sorvete, né? Um rodízio de sorvete. Você pode explicar para a gente como que é isso? Então, assim, como que funciona o processo de coloração? Eu aviso a cliente um dia antes só que ela tem que ir sem maquiagem. Ou quando é mulher. Homem, ok, vai lá, usa barba, não tem problema. Chegando, no dia do teste de coloração, sem maquiagem, porque ela pode interferir o tom, às vezes a pessoa está usando o tom errado de maquiagem, por isso que eu falo que é muito importante ela saber a cartela, não só pelas roupas, mas também pelo tom de maquiagem. Você vai comprar, vai investir em maquiagem, de repente, você paga bem caro, um investimento caro, você paga mais na maquiagem do que numa coloração e compra tudo errado. Então, assim, a pessoa vai descobrir qual que é o tom exato de base para ela, de, batom, blush, tudo mais. Acessórios também são importantes, porque para homem também, tem homens que usam corrente, enfim, os acessórios eles também entram na cartela de cores e o cabelo também entra na cartela de cores. Então pode ser que a pessoa não esteja dentro da cartela de cores. Então a pessoa chega lá, eu isolo o cabelo, coloco uma touquinha e coloco um avental para isolar todas as cores ali para não interferir no teste. E eu vou passando os tecidos. O primeiro tecido, eu vou avaliando a profundidade de pele dela. Então, assim, eu vou passando, e é muito engraçado quando passem, é nítido. Cores claras e cores escuras, por exemplo. Tem pessoas que com as cores claras, a pele dela fica pálida. Ela fica pálida. Na hora eu passo o tecido, ela fala, meu Deus, eu tô doente. Então, assim, no dia a dia, no automático, você não percebe, mas ali quando eu passo e faço a comparação das cores, eu falo: "Meu Deus, que diferença que deu", né. Ou ao contrário, as cores, claras é que favorecem ela, as cores escuras deixam com olheiras, deixa aquele aspecto pesado. Por isso que eu falo preto. De repente, o preto não tá na cartela dessa pessoa, e ela coloca e deixa com aspecto pesado, é um peso na imagem dela, ela usando aquelas cores escuras. Eu posso fazer essa comparação de profundidade de cores. Eu passo cores intensas ou cores suaves. As cores intensas são aquelas vibrantes, o azul bique, o pink, e as cores suaves são aquelas que têm uma pigmentação mais acinzentada. Então, assim, não são aquelas cores puras. Então, de repente, aquelas cores puras e vibrantes, elas chegam antes da pessoa. Então, vamos supor, eu vou usar um azul bique hoje, e a pessoa acha que tá legal, mas não, ela tá sumindo, só tá aparecendo a roupa. Então, tudo isso eu vou explicando no dia da coloração. E por último que vem o subtom de pele, que é tom quente ou tom frio. Então, assim, tem toda uma etapa para chegar na cartela de cores. E além de chegar na cartela de cores, eu vou explicando essas questões para as pessoas, porque por exemplo, a questão das cores intensas. Às vezes as pessoas pensam: "Ai, porque eu sou clarinha, e se eu uso roupa clara, fico da mesma cor", e não é. Se ela usar cores muito fortes e impactantes, ela vai sumir naquelas cores. Eu vou explicando passo a passo no dia da coloração pessoal. É bem legal, bem interessante. E depois ainda mando o documento para a pessoa, explicando passo a passo do dia da coloração, mando bem completinho com a cartela de cores dela, então se ela não tem a física, vamos supor, ela tem, no digital, então assim, é bem legal. E aí, a partir de então, a pessoa tem que usar essa tabelinha sempre para escolher os looks, para escolher a maquiagem, é assim que funciona? Você fica meio que com uma bússola de cores para montar os looks? Mais ou menos isso. Então assim, por exemplo, maquiagem, você vai comprar uma vez, né, você leva a sua cartela de cores, olha, tem que ser desses tons, porque assim, não pode errar, fica com aspecto empobrece a sua imagem se você usar essas cores que não te favorecem. Então, assim, você vai comprar acessórios, por exemplo, dourado te favorece ou não, o prata, o prateado te favorece.
"Ai, mas minha cartela, eu gosto do dourado, é o prata". Então vamos equilibrar? Não vamos trazer aquele dourado forte? Vamos trazer aquele dourado mais fosco, de repente? Então, assim, eu vou explicando para ela. Isso as clientes vão ou os clientes vão absorvendo no dia. Agora, sobre cores, aos poucos ela vai aprendendo. Claro, vira uma bússola, você tá de repente eu preciso, escolher de acordo são muitas cores. Mas, assim, você vai entendendo quais são com o passar do tempo hoje eu não olho mais a minha cartela. Mas eu já entendo quais são as minhas melhores cores. E com o passar do tempo, a cliente vai entendendo também quais melhores cores favorecem, quais estampas ela deve escolher, né? Esses dias uma cliente me mandou uma foto: "Escolhi esse vestido para o casamento, olha a estampa, eu acertei?". Falei: "Acertou, exatamente da sua cartela, tá certinho, parabéns". Então isso é muito legal, sabe? As clientes descobrindo, "Ai, que legal, tô feliz". Eu falo muito, Pablo, às clientes, porque hoje o maior público eu atendo, masculino também, mas hoje o meu maior público são as mulheres. É aquilo que a gente já falou antes. Os homens ainda bem que agora está quebrando esse paradigma, mas os homens ainda são um pouco mais resistentes à consultoria de imagem. Então, assim, é muito legal esse processo, sabe, de coloração pessoal. Então é correto afirmar que a pessoa que não nasceu com, porque algumas pessoas têm um senso estético, né, uma inteligência visual mais desenvolvida, isso é normal, comum. Então aquela pessoa que faz aquelas combinações daquela tia complicada, né, aquela tia muito complicada, aquelas combinações terríveis, tipo oncinha com verde, sabe? Tinha umas coisas bem abomináveis, mesmo que você, ou você é o famoso rapaz que só usa uma calça jeans e uma camiseta nerd. Então todo mundo, até quem não tem esse senso estético desenvolvido, com essas ferramentas a pessoa ela acaba desenvolvendo o senso estético, acaba sendo uma ferramenta, uma muleta. Com toda certeza, as tiazinhas, vejo muito na academia, viu? As tiazinhas com looks ali, ó, floral com oncinha, lindo. Mas enfim, né, foi um exemplo. E com certeza, eu acho que assim, até para as pessoas que têm um senso estético, porque eu atendo, por exemplo, arquitetas, atendo estilistas, atendo que não, né, não sabem ainda a cartela delas, que elas: "Olha, eu já tinha um senso estético, mas olha que legal que eu descobri isso agora". Então eu já atendi uma estilista, por exemplo, que ela criou uma coleção com base na cartela de cores dela. Que ela descobriu depois que ela fez comigo, legal, né. E assim, essas pessoas já têm o senso estético, elas se surpreendem, imagina aquelas que não têm. Então aquelas que não têm, elas demoram um pouquinho mais para entender, é por isso que eu repasso o dossiê, que é esse da documentação toda de coloração pessoal, então simplesmente eu faço e entrego essa cartela? Não. Eu vou fazer, eu vou te explicar e vou te mandar um documento e você pode, se tem dúvida, vai me perguntando que eu vou te ajudando. Já teve cliente que perguntou: "Jéssica, mas esse negócio de cor fria, cor quente, eu não tô entendendo". Daí eu fiz um vídeo para ela, mandei, expliquei, ela: "Olha que legal". Então, assim, eu tô aprendendo, tá legal. Então eu acho que vale para os 2 lados, até para quem não tem o senso estético e para quem tem o senso estético também a pessoa se surpreende, sabe. Então eu acho que é válido para todos. Então é interessante como é possível você usar ferramentas para desenvolver o senso estético. Eu fico maravilhado com o que é possível de fazer. Agora, uma coisa que talvez esteja passando pela cabeça de quem está assistindo, ouvindo, é: ah, então eu vou ter que gastar R$ 20.000 com uma peça de roupa a partir de agora, porque só vai ter. Que às vezes, né, tem alguns nutricionistas que passam lá, né, a dieta. Coma nozes da macadâmia às 7 da manhã com água da Suíça, né? Então, eu queria que você explicasse. A pessoa que passa por esse processo, que descobre as suas cores, ela vai ter que gastar milhares de reais com roupa ou ela consegue pegar uma promoção, consegue montar os looks? As cores, elas são acessíveis? Então vamos falar ali da consultoria completa. Quando eu faço a consultoria de cores, somente a de cores, eu passo a cartela da pessoa e ela vai eu não faço a parte de detox de armário ou revitalização de armário, né, posso fazer essa parte
Também, mas eu faço à parte. Então, assim, vamos supor que a pessoa pega, vou fechar o pacote teve uma cliente agora que fechou o pacote de consultoria completa. Beleza, vamos desde o início, então eu vou analisar todo o perfil dela, toda a rotina dela, vamos descobrir quais são os estilos dela, porque existem 7 estilos universais, então, de repente, tem estilo que não entra na minha essência, por exemplo, o estilo criativo. Tem pessoas que se vestem e falam: "Nossa, que legal", o que é bom para ela não é bom para você. Então, assim, vamos ver desses estilos quais estilos transmitem a sua essência e qual é o teu objetivo de imagem. Beleza, vamos fazer o teste de estilo. Vamos fazer agora o teste de, os temperamentos. Vamos fazer o teste de temperamento de acordo com o visagismo. Então, formato de rosto e tudo mais, as linhas retas e linhas arredondadas. Vamos acentuar ou destacar as suas linhas. Então, tem tudo isso. Qual é o seu objetivo de imagem? O que é bom para um não é bom para outro, né? Como eu já falei. A partir desses testes iniciais de estilo, visagismo, enfim, tem vários processos ali no início. Vamos para a revitalização de armário e daí para o personal shopping e montagem de looks, que é a última parte da consultoria de imagem. Então, na revitalização de armário, já sabemos qual é a sua cartela de cores, qual é o seu biotipo, que é o formato do corpo. Então, na consultoria de imagem, eu vou medir o formato do corpo da pessoa desde a cabeça dela. Nós temos 8 cabeças, então eu faço esse cálculo certinho da cabeça, o que tá certo, o que não tá errado, o que combina para você, qual comprimento tem que ser, por exemplo. Muito polêmico é o uso do cropped. Ah, o cropped agora não é elegante. Não serve para, pode ser que não sirva para você, mas pode ser que para o biotipo, o formato de corpo dessa pessoa, o cropped sirva, entende? Então, assim, faço formato de corpo, tem tudo definido, vamos fazer a revitalização de armário. Então, a revitalização de armário de acordo com todas essas análises. Aí sim, vamos fazer de acordo com a sua paleta de cores. Primeiro, analiso tudo que tem no armário da pessoa, não jogo nada fora. Vamos analisar junto com a cliente o que faz sentido para ela, o que não faz. E a partir daí vem o personal shopping, que é o investimento das peças. O personal shopping ele é feito de acordo com o orçamento da cliente. Então, assim, Jéssica, eu tenho um orçamento X. Beleza, vamos em lojas mais populares, não tem problema. Podemos encontrar peças legais, uma Renner, por exemplo, podemos encontrar. Se pesquisar, claro, tem peças ruins. Então, assim, por isso que tem aquele olho clínico de você olhar, entender de tecido, olhar a composição do tecido. Ah, esse tecido, você trabalha muito, corre para lá, para cá, você trabalha com esporte, vamos supor, tem que ser com fibras naturais. Então, vamos buscar peças com fibras naturais para você. Então, assim, tem todo um trabalho. Às vezes a pessoa pensa assim, ai, faz só aqui, ó, eu preciso arrumar meu guarda-roupa, compra umas roupas novas para mim. Não é assim que funciona, né? Então, assim, tem todo um estudo para entender o que é melhor para você. Então, assim, o que é moderno, o que é legal. Não, é o que faz sentido para você, o que fica bom para você. O que fica bom para você, falando assim de cores, estilo e biotipo, que é o formato do corpo, às vezes não fica bom para outra pessoa. Então, assim, respondendo a parte de investimento de peças, tudo vai de acordo com o orçamento da cliente. Então, assim, tem um orçamento legal? Beleza, então vamos, Renner, daí vamos para Zara, daí vamos para Animale, por exemplo, vamos subindo ali, vamos para Florence, que é a minha loja, então na Florence vendo muita alfaiataria, preço muito acessível, então assim, tudo vai de acordo com o orçamento da cliente. Então assim, por exemplo, Florence, né, a cliente quer fazer uma revitalização do armário, nem sempre vai ser, porque às vezes o estilo dela não condiz com o estilo da loja. Entende? Então, mais ou menos isso. Perfeito. Vamos passar na frente um pouquinho, porque você estava falando de personal shopping, e aí tem duas coisas que eu acho bem interessantes, que não é chegar no consultor de imagem, ou se você for, se não for para você, for para algum cliente de alguma empresa que você está assessorando, não é me deixa bonito. Não é que nem aquele Esquadrão da Moda que tinha no SBT, a Patrulha da Moda, me deixa bonito magicamente, né? Ah, pelo que eu estou percebendo, então, a consultoria de imagem é um processo de educação. Está correto afirmar isso? Como que você percebe?
Olha, é assim, você falou do Esquadrão da Moda, né, o Esquadrão da Moda é bem ao contrário do que um consultor de imagem faz, isso acaba com a imagem do consultor de imagem. Isso, é porque muitas pessoas pensam que o consultor de imagem vai fazer o que eles fazem, e não é assim. Eles simplesmente investem as pessoas de um personagem que eles criaram, que acham que é legal, e vestem as pessoas daquele personagem, que não existe. Então, assim, eu acho que é uma autodescoberta, a questão da consultoria de imagem. Então, assim, é um estudo que você falou, Pablo, qual foi a palavra que você usou mesmo? Educação. Isso, foi a palavra de educação, porque não é tipo, me faz bonito, me dá um documento aqui que quando eu for comprar eu escolho o documento e pronto. Pelo que eu estou percebendo aqui na nossa conversa, é um processo de educação, porque Uhum. você vai dando, você é um consultor, outro consultor também, vai dando as dicas, então faz o estudo, entrega ali a bússola, né? Mas a pessoa precisa prestar atenção para ir desenvolvendo. É um processo que vai aumentando a acurácia, a precisão estética da pessoa. Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui. Exatamente. Nós falamos que é um processo de 4 mãos. As minhas mãos e as mãos da cliente ou do cliente também. Então, assim, não adianta eu, como consultora, fazer, passar tua cartela, o teu biotipo, se você não tá junto nesse processo comigo, entende? Então, assim, realmente de educação, de você entender o que faz sentido para você, o que não faz, e tá junto nesse processo, sabe? Então, assim, principalmente na parte ali de revitalização de armário, de personal shopping, o cliente tá junto, tá ali colocando a mão na massa junto. Então, assim, eu vou contratar um serviço, o consultor mas eu preciso, né, é um processo seu, identidade sua, então você precisa estar disponível e com muita vontade de fazer também, até porque você está investindo. É a mesma coisa de você falar: "Eu pago uma academia lá anos", você está investindo, né, para sua saúde, para o seu bem-estar. É a mesma coisa com a consultoria de imagem, é um investimento que você está fazendo em você. Então você vai aprendendo, claro que são muitas informações, e aos poucos você vai absorvendo essas questões, né? O que faz sentido para mim, o que não faz sentido. Essa roupa está de acordo com o meu biotipo. Legal, eu posso usar. Eu posso usar, por exemplo, calça skinny. Não favorece todos os biotipos, aliás, favorece poucas pessoas. Então, uma saia vazia, ela vai favorecer vários biotipos. Então, assim, o coringa, vou comprar, entende? Então, assim, por exemplo, homens, né, a gente vai ensinando, para o dia a dia, o que faz sentido para a pessoa. Eu quero sentir um pouco mais elegante, se é um dos estilos que tá ali predominante dessa pessoa, vamos mudar ali, né, não usar mais o tal do sapatênis, que a gente até comentou outro dia, vamos usar um tênis mais casual, tem marcas legais aí que dá para usar, uma camisa de linho, vamos supor que você é o estilo mais, eh eh esportivo, a gente coloca um linho, que é algo mais confortável, mais transpira, entende? Então tudo vai de acordo com a análise do perfil da pessoa, então é todo um estudo. É isso que eu falei, às vezes eu posso colocar um linho num cliente, colocar um linho em outro cliente, não faz sentido para ele. Tem muitos consultores que postam: "Olha, se visto assim, se visto assado", eu sou totalmente contra, eu acho que dá para absorver algumas questões, o que postam, e às vezes eu posto aqui, ó, dica disso, dica daquilo, dica, posto meus conteúdos também, mas eu falo muito nos meus stories, tem que ver o que faz sentido para você e o que não faz. Porque eu vejo consultoras, olha essa peça, que horror essa peça. E de repente eu olho que aquela peça, ela tá de acordo com o estilo criativo. E eu vejo que a consultora é do estilo totalmente tradicional. Só que vamos supor que o cliente seja do estilo criativo, ela não pode dizer que aquilo é horrível, que aquilo é horroroso, entende? Então, assim, se tá mal acabado, se é o acabamento da peça, ok. Mas se ela tá falando ali do estilo da peça, já não dá para ela falar, entende? Então, às vezes faz para ela tá, para ela faz sentido aquilo, então ela não vai atender todos os tipos de cliente, entende? Ela tem que atender, o consultor ele tem que deixar de lado o estilo pessoal dele, o gosto pessoal dele, para atender o cliente e entender o objetivo e a essência desse cliente. Eu acho muito interessante esse ponto que você tocou, porque eu cito dois exemplos em sala de aula, e eu acho que queria sua opinião sobre isso, até pela sua forma de fazer, que eu acho interessante. Tem uma série do Discovery, se você não assistiu ainda, Irmãos à Obra,
você precisa assistir Mãos à Obra, porque Isso. além de ser uma aula de estética, é uma aula de como prestar um serviço, né? A gente está sempre servindo as pessoas. E eu vi não importa quem, mas a minha esposa estava acompanhando uma influenciadora que trabalha na parte de decoração, de arquitetura e tudo mais, de interiores, né? Design de interiores, e a pessoa comemorando. Ah, ela era tradicional, mas eu joguei um elemento moderno, eu consegui. E ela comemorando, eu assim em choque vendo o vídeo da minha esposa assistindo o vídeo da pessoa, eu em choque vendo aquela cena, sendo que, para mim, né, na minha visão, eu acho que você serve muito melhor quando faz que nem Irmãos à Obra. Qual que é o teu estilo? Qual que é o teu estilo estético? Qual que é a tua vibe? Qual que é o seu mood? Né? Como que você é para aí você poder seguir nesse sentido? Porque não, eu acho que hoje a gente tem uma diversidade muito grande de perfis. Então não dá para dizer que todo homem tem que usar terno, toda mulher tem que usar tarlê. Eu queria que você comentasse isso para gente. É, assim, a pessoa colocou um elemento moderno e criativo dentro da casa da pessoa que daqui a pouco não vai estar mais. Ele vai tirar, né, porque não faz parte da essência, essa palavra que tem falado muito aqui. Porque não vai sustentar, não adianta, eu quero vestir, eu acho legal, vou colocar terno, vamos transmitir autoridade, elegância. Legal, mas não vai sustentar, né, por muito tempo. Então você vai lá e fazer um investimento, vai comprar peças, vai, né, investir seu tempo, que eu acho que é nosso bem mais precioso hoje é o tempo. Então, assim, investir seu tempo nisso, sua boa vontade, de repente, você comprar peças que não estão de acordo com a sua essência, com a tua rotina, com o teu estilo, teu biotipo, enfim. E depois vai fazer o que com isso? Não vai sustentar por muito tempo. Então, por isso que existe todo esse estudo da consultoria de imagem. Você não vai vestir a pessoa de um personagem. Eu sigo alguns assim que eu acho legais e pego ali as dicas deles, mas de repente meu cliente não vai ser essa pessoa que eu sigo, né? Não faz sentido para ela e não vai ser, porque não vai durar por muito tempo. E uma coisa que eu estava pensando aqui quando você falava também, é que a gente está falando de biotipo, né? Talvez a pessoa não entenda o que é biotipo. Você poderia explicar a teoria dos biotipos, como que funciona, o que que são os biotipos, que a pessoa pensa, não, eu tenho 1,50, então eu não sou bonito, ou eu tenho 1,90, eu não sou bonito, e às vezes a pessoa ela só não está usando o que o biotipo dela pede. E aí fala aquela história, "Ah, a pessoa ficou rica, ficou linda, quando na verdade só teve acesso, né, a usar algo relacionado ao seu biotipo. Você podia explicar essa história do biotipo? Então, existem técnicas e estratégias de imagem para alinhar as proporções. Então, assim, por exemplo, se você tem uma estatura baixa, não posso usar saia midi. Claro que você pode usar saia midi, não tem problema. Existe um comprimento certo para você da saia midi, isso que nós vamos medir. Sou muito alta, então, assim, o que eu posso fazer para deixar uma proporção legal? Por exemplo, eu tenho mais tronco do que pernas. Vamos, deixar essa proporção alinhada? Então, assim, quais são as técnicas que eu devo usar? Eu tenho, ao contrário, eu tenho menos pernas e mais tronco. Então, vamos tentar, tem técnicas, um exemplo, né? Eu vou usar o cinto da cor da calça para alinhar. Se eu usar o cinto da cor da blusa, eu estou aumentando o meu tronco. Se eu usar o cinto da cor da calça, eu estou aumentando as minhas pernas. Ou então, eu quero alongar a minha silhueta, eu vou usar um decote em V, que ele vai alongar mais a parte de cima do meu corpo. Então, existem todas essas estratégias. Eu quero disfarçar meus ombros, então vou chamar atenção para a parte de baixo. Eu tenho mais quadril, eu sou um triângulo invertido, por exemplo, formato do triângulo invertido. Porque assim, o biotipo e o formato do corpo não é só a estatura e se você tem mais tronco ou mais pernas, é também se você tem mais ombro, se você tem mais quadril, se você tem pouca cintura, temos que evidenciar a cintura ou não, temos que evidenciar seus ombros para trazer essa proporção corporal. Então, vamos aumentar a parte do ombro para equilibrar com a parte do seu quadril. Então, assim, são muitos formatos ali que a gente tem que alinhar.
tá? Então, assim, tem o formato o retângulo, por exemplo, o retângulo, que a maioria dos homens, de repente, criar uma cintura com cinto, enfim, e tudo de acordo com a estratégia de imagem do cliente. Isso te incomoda? Isso não te incomoda? Então beleza, então vamos deixar dessa forma, entende? Para mim faz todo sentido, né? Até essa questão da estratégia. E eu aproveito a perguntar: qual a importância da gente conhecer tecidos, né? Eu tive uma experiência bem interessante, né? Quando eu saí da afiliada da Globo, né? Pedindo emissão, né? Porque eu estava vindo para Curitiba, tudo mais, questões, né? Que eu queria morar aqui, tudo mais. E uma amiga muito, muito querida deu para mim, fizeram um bolo, um monte de coisa. E ela me deu uma camiseta do Darth Vader, né? Que é do Star Wars, que eu gosto bastante. E eu lembro que eu olhei no canto da etiqueta, ela falou: olha a etiqueta, tava lá, né? Todas as embalagens, né, de como lavar e tinha lá. Dê para sua mãe, ela sabe o que fazer. Por um momento eu dei risada, né? Mas eu refleti. Realmente as pessoas não entendem não só os símbolos para fazer uma lavagem de roupa, como elas não entendem dos tecidos. Então eu tinha um Uhum. amigo meu, queridíssimo, mas ele só comprava algodão. Porque tudo para ele era, não, não, a minha peça de roupa tem que respirar. Era o que ele dizia assim, é, vamos dizer assim, categoricamente. E eu queria que você falasse a importância até, né, como a tua amiga falou, tínhamos que estudar desde pequeno sobre os tecidos. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso, achei legal a a etiqueta da camiseta, mas é que é para um público específico, e ele pegou esse público, né, colocando na etiqueta da camiseta. Então o que que acontece? Às vezes as pessoas tem muitas consultoras que ficam falando mal do poliéster, e daí as pessoas pegam esse preconceito com o poliéster. Fibras naturais, algodão é uma fibra natural, o linho é uma fibra natural que vai respira. Porém, temos viscose também, que respira muito, porém, vai amassar muito. Então, são peças que amassam. Então, vamos supor que você tem uma vida muito agitada, muito, não dá tempo de passar roupa. Então, peraí, temos que ver peças com fibras naturais com toque de poliéster. Ela vai respirar e também não vai amassar tanto. Então, assim, fibras naturais com fibras sintéticas. Via de regra, fibras naturais vão respirar mais. Você vai sentir menos calor, vamos por assim. Agora, você é uma pessoa que sente muito calor. Nossa, estou suando sempre. Vamos buscar as fibras naturais. Vamos buscar o que é melhor para você, o que faz sentido para você. Agora, não, eu trabalho no escritório e tal. Podemos buscar peças, por exemplo, peças mais estruturadas, elas vão ter poliéster na composição, vão ter fibras sintéticas na composição, porque elas precisam dessa estrutura, entende? Forro, por exemplo, de peças vão precisar de ter essa estrutura. Por exemplo, eu tenho uma saia aqui que ela é toda plissada, toda trabalhada. Se fosse uma fibra natural, ela não ia manter esse trabalhado na peça, entende? Então, assim, é legal entender de tecidos, é importante, mas o que que eu ensino geralmente para o meu cliente que é importante para ele? Porque é uma área enorme ali de você entender qual tecido sintético, qual não é. Então, assim, é muita coisa para absorver em pouco tempo. Então é legal entender de tecido, mas o que faz sentido para você. E eu aproveito também para questionar, acho que você já deve ter chegado, alguém deve ter mandado para você a famosa cena daquela série Suits, que tem o Harvey Specter e o aprendiz dele, que eu não lembro o nome, e ele fala: eu comprei esses ternos aqui, foram cem dólares cada um. Você me deu US$ 500, eu comprei US$ 100 cada um, tem 5 ternos. Ele fala: não, vai para a alfaiataria, porque a minha imagem é a sua imagem e vice-versa. Então, vai lá e faz um terno decente. Então, quando a gente fala de alfaiataria, você pode explicar um pouco sobre isso para homens e para mulheres e desmistificar, porque pelo menos a impressão que eu tenho hoje, comparado com 20 anos atrás, é que está mais acessível. Acessível eu não quero dizer barato. Então você não vai achar que você vai comprar uma alfaiataria por, sei lá, R$ 39,90 que você comprou na Shein. Não vai criar essa falsa ilusão, né? Para depois até culpar o marquetando. Falar, no marquetando falou que tem alfaiataria barato.
Então eu queria que você explicasse um pouco essa diferença de comprar roupa numa loja pronta, numa Zara até, ou alfaiataria. Alfaiataria, muitas pessoas confundem, até eu vejo fornecedores meus das peças que eu vendo falando tecido alfaiataria. Não, o tecido é a composição do não existe tecido alfaiataria. A alfaiataria vem exatamente do termo alfaiate, que é uma peça, feita com uma ótima estrutura, um bom acabamento, então daí vem o termo alfaiataria. Agora, assim, as pessoas colocam hoje alfaiataria, é um blazer alfaiataria. Não, porque às vezes é um blazer todo né, com aquela peça toda mal acabada e falam que é alfaiataria. Não. A alfaiataria é aquela peça que é bem acabada, que você prova, tá certinho no seu corpo. Geralmente uma pessoa ali tá uma pessoa fazendo ajustes na sua peça também para ficar perfeita. Então, assim, a alfaiataria vai do acabamento da peça na pessoa. Então, assim, quando uma peça que tem um bom acabamento, você não vai encontrar por R$ 39,90, né? Você vai pedir e vão vir. Por isso que eu falei antes da consultora falando de acabamento, beleza, falando de acabamento, legal, aceito. Agora, é isso que eu falo, ó, por exemplo, a peça toda desenhada, proporções exatas, ela cai bem no meu corpo, qual que é o meu propósito? Essa peça aqui, por exemplo, ela é meia estação, eu uso o ano todo. O tecido dela permite eu usá-la o ano todo, né? Uma peça hoje, por exemplo, um blazer desse, está R$ 299 na loja. Então, assim, é um valor acessível, né? De repente, a pessoa pode ter uma peça da cartela dela que ela vai usar por muitas vezes. E o cálculo da peça em si não é o valor que você paga, é quantas vezes você usou divididos pelo valor que você pagou. Então, assim, às vezes é caro? Depende. Você tem que pensar muito quantas vezes você vai usar essa peça. E como o seu armário é inteligente. E eu acho que quando a gente fala de investimento em roupa e tudo mais, para as pessoas que já gostam de roupa, que já estão convertidas, né, a gente não precisa falar muito sobre isso. Mas para você que tem um perfil mais auditivo, que nem o meu, por exemplo, que eu apanhei muitos anos com isso, tá? Não foi uma coisa que eu tinha facilidade no começo. O investimento em roupa é investimento da sua imagem. É sobre como você vai se sentir. E eu queria que você comentasse sobre isso de a pessoa de acordo com o tipo que ela tá, porque tem pessoas que pensam, não, primeiro eu preciso emagrecer, ou primeiro eu preciso ganhar massa, ou primeiro eu preciso fazer um procedimento estético, seja ele qual for que você quer fazer para se sentir bem, para depois eu cuidar da minha imagem. Queria que Uhum. você falasse um pouco sobre esse mito. Eu acho que, assim, uma coisa leva a outra. Então, se você cuidar da sua imagem primeiro, vamos supor, né, que você quer ganhar massa, você quer se sentir bem, que você quer isso já vai te levar a esse outro patamar que você quer chegar. Então, você vai se sentir bem com a imagem que você quer. Agora, vamos supor, já aconteceu o caso de pessoas que estão fazendo o processo de bariátrica. Essas pessoas eu espero para poder atendê-las, porque sim, nesse caso ela vai perder muito peso fora da proporção, então não dá para fazer, por exemplo, biotipo, de repente ela está no processo de transição de estilos também, de numeração muito, grande, então nesse caso, realmente, não dá para pegar um cliente para poder atender. Agora se a pessoa está protelando: "Ai, depois eu faço, depois eu", vamos investir na imagem primeiro? Vamos investir na sua imagem, se sentir bem, porque daí você vai fazendo aos poucos esse processo. Eu faço, vamos fazer, então tá bom. Vamos fazer por partes. Já que você está nesse processo, vamos fazer a sua coloração, vamos fazendo esses pacotes, eu faço pacotes personalizados. Então, vamos fazer o pacote agora de início, de coloração pessoal, de repente o processo de estilos. Então, de repente, faz sentido para você nesse momento? Vamos começar para depois chegar nesse outro patamar, porque senão você nunca vai investir na sua imagem. Mas vamos supor que eu não quero ser a Gisele Bündchen e não quero ser o Cauan Raymond. É para todo mundo? Vamos supor que eu estou feliz, eu estou acima do peso do que se pede na moda hoje, ou no padrão de beleza atual, ou estou abaixo e estou feliz. Tem como trabalhar a imagem em cenários?
ou é só para quem quiser virar Gisele Bündchen e o Cauã Raymond com 18 gominhos no abdômen, sendo que o máximo é 6? Agora entendi a sua pergunta. Não, se a pessoa está feliz e quer, melhorar a imagem dela, independente do formato de corpo, do peso, tá, é muito magro, é acima do peso, eu tô bem assim, eu tô saudável, beleza, vamos adequar a sua imagem, eu tô legal assim, Jess, só quero, tô passando por uma transição de carreira, quero melhorar minha imagem, vamos melhorar de acordo com o seu perfil, não tem problema. Então, é para todo mundo que tem, almeja entender sobre a sua imagem, almeja entender sobre si mesmo, sobre sua paleta de cores, sobre o seu biotipo, sobre, enfim, seus estilos que eles podem transitando com o tempo. Então, tudo isso eu explico na consultoria de imagem. Então, com certeza é para todos. E falando sobre ser para todos, né, tem aquelas duas questões. A gente já abordou um pouco a pessoa que fala: não, eu não quero cuidar da minha imagem porque eu sou uma pessoa mais solta, mais criativa. Eu não quero usar terninho. Então, às vezes eu tô com, por exemplo, alunos de comunicação universitários, eles olham, ah, professor, mas não gosto do seu estilo, e tal. Eu falei, não, mas veja bem, nem todo mundo vai usar o estilo executivo. Eu tenho Uhum. colegas de profissão, professores universitários, que se vestem muito bem, um estilo muito mais criativo, muito mais despojado, muito mais solto. Então, eu queria que você comentasse isso. Se a pessoa, vamos supor, ah, não, eu não vou procurar uma consultora, não vou procurar a Jéssica, se eu sou mulher, porque ela vai me fazer usar um decote até o umbigo. E eu sou uma mulher mais conservadora. Ou, ah, eu não vou procurar a Jéssica porque ela vai me fazer usar um brinco. Ou ela vai tirar o meu brinco, que eu gosto. Se eu sou homem, eu uso brinco, uso boné, ela vai tirar o meu boné. O homem ele tem um medo de tirar o boné dele, que nossa. Então, assim, eu tenho muitos amigos que usam boné. Então, assim, Aham. eu queria que você falasse sobre isso. Tipo, consultoria de imagem não é matar a sua imagem interior. Então, eu queria que você falasse um pouco que não vai afetar a sua fé, a sua religião. O consultor de imagem não vai tentar mudar o seu jeito de ser. Você pode falar um pouco mais sobre essa tecla que você está batendo bastante hoje da essência? Exatamente isso, Pablo. Você falou ali do estilo criativo. Então, um dos estilos universais é o estilo criativo. Então, muitas pessoas que trabalham em áreas mais criativas, elas não vão usar terno preto. Óbvio, não vão usar terninho e não vão. Então, o que que acontece? Nós vamos encaixar, quais as melhores peças e roupas de acordo com o formato de corpo dela, biotipo, e estilo. Então, assim, vamos usar linhas e formas mais retas, vamos usar ali uma padronagem diferente para ela na estrutura da estampa. Enfim, de acordo com o estilo dela. Então, é feito todo um estudo sobre a pessoa, o que faz sentido para ela, o que não faz sentido para ela. Então, de repente, a pessoa é jovem, eu não vou ficar usando alfaiataria. Beleza. Mas de repente, vamos ver uma peça que não seja tão estruturada para você. Vamos ver uma peça que ela tem ela lembra uma alfaiataria, mas ela tem um tecido que é um moletom, de repente, para você. Então tem lojas que trabalham só nesse viés. Então você vai adequar de acordo com o estilo e perfil da pessoa. Então não é engessado, a consultoria, olha, eu vejo ela de terno ali, vou, não, não quero. E não é assim que funciona. Então, vai adaptar, o consultor vai fazer todo o estudo e adaptar guarda-roupa e looks de acordo com o perfil, rotina e essência dessa pessoa. Será que você poderia citar mais, falar mais sobre essa história de estilos e talvez citar algumas pessoas famosas, como por exemplo Johnny Depp, nesse estilo mais criativo, tudo? Será que teria como citar, falar um pouquinho, dar só uma palhinha pra gente? Olha, vamos falar do estilo sensual, por exemplo. Angelina Jolie. Você sempre vê ela com decote, com algo mais aprofundado, mas assim, o sensual ele não significa que ele é vulgar, entende? Então, assim, tem o estilo sensual tem para homem também. Você percebe só no andar da pessoa, o jeito que ela fala, que ela se comunica, que ela tem uma pitada ali do sensual. Então, de repente, eu posso colocar ali dos estilos, elementos e formas e peças que são do sensual, colocar uma pitada no dia a dia dela, entende? Então, assim, o decote que não seja profundo, dependendo da
da profissão da pessoa, ou então a pessoa é totalmente estilo esportivo. Quem que eu posso lembrar agora de famosos? Porque geralmente eles atuando, né, eles não aparecem. Mas, assim, eu gosto de camiseta, tênis e boné. Beleza, então assim, é um dos estilos, o esportivo. Então vamos tentar adaptar, só que o estilo esportivo é de uma pessoa mais despojada, alegre. Vamos tentar adaptar esse teu estilo, de repente, para tua carreira, não faz sentido? Vamos trazer ali linhas e formas mais retas, vamos, né, mudar um pouquinho dessa esse short rasgado por um moletom mais estruturado, que lembra uma calça em alfaiataria. Qual estilo criativo, de repente o Johnny Depp, né, que veio com esse estilo mais criativo também, que você vê linhas e formas, peças mais coloridas. Sabe quando a pessoa usa aquelas estampas, que você olha: "Nossa, para ela, como ela conseguiu fazer isso?". Quer dizer, é uma pessoa que tem um estilo muito criativo e ela consegue fazer, e isso tá na essência dela. De atriz agora, a Gisele, ela tem o toque sensual. Ela tem uma mistura ali de esportivo com o sensual, você percebe na forma de andar dela mesmo. Então, assim, é um estudo que você faz. Tem o estilo sensual? Beleza, vamos jogar um pouquinho de elemento sensual no seu dia a dia, mas que não, prejudique a sua imagem, a sua projeção de imagem, o que você deseja. Tem o estilo dramático, por exemplo, aquela pessoa que gosta do preto e branco, linhas e formas, aquela rosa enorme, então ela gosta daquelas linhas e formas, um pouco de drama, é um toque de drama que a gente fala, né. Para o seu dia a dia, vamos tentar adaptar para o seu dia a dia essas linhas e formas, estilo tradicional, que é aquele estilo mais reto, estilo a pessoa não quer se preocupar muito no que ela vai usar, pensar muito no que ela vai usar no dia a dia, sabe. Então, assim, mais ou menos eu sei a Gisele e a Angelina Jolie e o Johnny Depp mesmo, você o E até aproveitando, né, já que para dar uma bugada na cabeça de quem está ouvindo, assistindo, o próprio Cristiano Ronaldo, né? Porque quando você vê ele na vida pessoal, ele está sempre com ternos extremamente alinhados, relógios muito bonitos. Alguns especialistas vão questionar algumas escolhas de relógio ali dele, como um pouquinho dramáticas, e eu respeito a opinião deles. Outros já vão dizer, não, mas o relógio é muito lindo. Então ele seria que estilo, mais ou menos? eu acho que ali o Cristiano Ronaldo, como ele tá sempre muito alinhado, as cores elas não se contrastam tanto, né, ele dá o toque dramático dele ali na nos acessórios, mas eu diria que ele tá ali mais no elegante. Pessoa elegante, ela preza pelo caimento da peça. Ela preza, assim, uma peça estruturada, tá bem no corpo, ela não usa muito estampa. Ela gosta mais ali do neutro, cores neutras, que não se contrastam tanto uma com a outra, sabe. Então, assim, eu diria que ele tem ali o elegante, talvez o dramático, por conta, né, de chamar atenção, e o esportivo talvez ele tá ali junto também com ele, se bem que no né, nas aparições dele, como você falou, ele tem ali muito peças estruturadas, ele tá sempre muito alinhado, muito bem vestido. Então eu diria que o primeiro estilo dele é o elegante mesmo, e depois vem ali o toque do dramático. Mas a pessoa, por exemplo, que usa o elegante, ela tem que dormir de terno em casa? Ou a pessoa pode, por exemplo, ter um estilo na rua? Parece uma pergunta até meio óbvia, mas sempre tem aquela pessoa que está pensando isso, né? Ele tem que as pessoas têm a ilusão de que o Cristiano Ronaldo ele sai de terno da cama, né? Até eu estava assistindo o Suits e mostra, inclusive, para não quebrar o personagem, mostra o Harvey Dent saindo lá, encontrando com a moça de manhã e ele já de terno. Então, Uhum. tipo, como se ele tivesse dormido de terno. Então, eu queria que você falasse um pouco que em casa a gente relaxa, que também não é a questão da imagem, não é para ficar paranoico. É nesse sentido? Uhum. Com certeza, é assim, ele não vai dormir, vai usar mas o pijama da pessoa que é elegante, ele vai ser um pijama estampado, por exemplo, entende? Então, assim, na consultoria de imagem também vai precisar, de repente, comprar um pijama, eh
qual que é o tecido desse pijama, porque a pessoa elegante ela vai prezar também pela qualidade do tecido. Por isso que falamos de tecidos e estilos também. Então, de repente, para ele, tem que ser de seda, tem que ser porque ele tem esse estilo. Ele preza pela qualidade, pelo caimento, entende? Agora a pessoa é mais criativa, ela vai usar a parte de cima estampada com a parte de cima, parte de baixo vermelha, e para ela tá tudo certo, entende? Então, assim, o estilo faz parte da pessoa, da essência da pessoa. Então, assim, eu vou escolher um pijama, por exemplo, eu tenho, dentre as minhas essências, tem o romântico. Romântico é a pessoa que gosta de um floral, ela gosta de linhas e formas arredondadas, algo mais delicado. Então, eu vou escolher uma estampa de pijama, por exemplo, de floral, de coraçõezinhos, vamos supor, né, um exemplo que eu tô te dando com relação ao estilo da pessoa. Então, assim, tradicional, eu vou usar o básico, pijama básico, aquele ali, beleza. Entende? Então, assim, em casa, a gente tá à vontade e é isso, né, e você vai por isso que a consultoria de imagem é a essência da pessoa. Não vou estar montada em casa, né, mas eu vou estar bem alinhada, vou estar bem vestida, por exemplo, sobre estilos mesmo. Esses dias encontrei com uma pessoa que tem um cargo bem alto numa empresa e a pessoa estava muito assim, terno e tal. Eu falei, nossa, né? Que legal. Daí ele falou assim: nossa, mas eu não tô me sentindo bem. Eu tô assim porque eu tinha que ir numa reunião, porque não sei o que lá. E essa pessoa, geralmente, ela já se veste, mas ela tem o toque do esportivo. Você percebe que ela tem, mas ela se veste bem. Então ela tá com uma camisa, mas tá com uma camisa mais dobrada, menos estruturada. Agora, o dia que tava de terno, daí a pessoa falou: não tô me sentindo bem com esse terno. Entende? Então tudo vai de adequar ao estilo da pessoa. E outro ponto que eu chamei, que me chamou muita atenção quando a gente conversou, né, nos bastidores, você falou sobre a utilização da teoria dos temperamentos na imagem das pessoas. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre a teoria dos temperamentos e como que isso se aplica na imagem da pessoa. Eu mesmo estou muito curioso para entender isso. Então, assim, quando fazemos o teste de temperamento, geralmente o temperamento bate com o formato de rosto da pessoa. Pode ser que esse teste, não dê exatamente o formato de rosto dela, foi porque ao longo do caminho ela foi mudando um pouquinho esse temperamento, mas geralmente, via de regra, o temperamento bate com o formato do rosto. Então, assim, por exemplo, o estudo de temperamento, para que que serve? Por exemplo, a pessoa é muito, sente que as pessoas são muito distantes dela. Ela sente que não consegue se conectar com as pessoas e ela precisa dessa conexão. Pode ser que ela seja provavelmente um temperamento colérico, que ela seja muito forte, muito ela chega já assim, com cara fechada e decidida e pisando forte. Esse é um temperamento colérico. Então, isso nós vamos também trabalhar na pessoa. Então, se eu não sei o que está acontecendo, porque eu não estou conseguindo acessibilidade. Ah, então estamos vendo aqui que você é colérica. Ou então você é sanguínea, as pessoas não te dão credibilidade. Vamos supor que é uma pessoa sanguínea que ela fala muito, ela conversa muito, ela fala demais, ela fala. Então, vamos equilibrar a sua imagem de acordo com o seu temperamento, né? O melancólico, ele é muito metódico, muito metódico. Então, a gente tenta, de acordo com a imagem, trabalhar também esse perfil da pessoa para ajustar de acordo com o objetivo de imagem dela, né? É o melancólico e o fleumático, que é o último, né. O fleumático ele é tranquilo, ele é leve, ele para ele tá tudo bem, pode estar caindo o mundo, ele tá, ó, paz e amor. Então, de repente, se a pessoa fleumática precisa, esse temperamento não tá ajudando no dia a dia dela, ela precisa reajustar a imagem dela. Então vamos trazer linhas e formas mais retas, vamos trazer essas cores aqui da tua cartela, enfim, de acordo com o objetivo de imagem da pessoa. Então, por isso, o estudo do eu uso esse método, o estudo do temperamento, para poder adequar a imagem, entender um pouco mais desse cliente. Por que que ele é assim? E depois vem o estilo também, porque eu vou, tentando entender por quê, quais são os gostos, por que que o cliente é assim, entende? Então, uma coisa vai levando a outra. E também o formato do rosto, que geralmente bate com o temperamento, a gente vai tentar adequar. Ah, eu tenho linhas e formas retas, né? Eu tenho temperamento colérico sanguíneo.
Então, assim, linhas e formas retas. Vou usar um óculos quadrado para acentuar essas linhas e formas? Depende, depende. Eu quero, sentir mais poderosa, mais, impactante, vou usar um óculos quadradão, preto. Não, eu quero me sentir mais acessível, mais colega, mais legal, vou usar um óculos mais arredondado para equilibrar essas linhas e formas, entende? Mais ou Entendo, menos. entendo, faz muito sentido. É bem interessante. E a gente, nossa, acho que dá para bater papo aqui por umas 5 horas, porque o Sabe, assunto ele é é simplesmente extenso. fascinante, né? Mas temos outros compromissos, né? Infelizmente o marketando não é infinito, né? Tem que encerrar o episódio. E eu queria ir para nossa última parte da conversa, falar sobre primeiros socorros, especialmente para jovens, mulheres e homens, né? Primeiros socorros. O que eu posso fazer se eu ainda estiver, por exemplo, juntando dinheiro para passar por uma consultoria de imagem, ou onde eu estou ainda não tem, então eu vou ter que fazer online e tudo mais. Primeiros socorros. O que eu posso fazer, eu como homem ou como mulher, sendo mais jovem, 20 anos? Eu estou falando que eu sempre cito, eu conto essa história. Eu, com 18 anos, inventei de usar um cabelo para frente que era. Meu amigo, era muito feio, era uma abominação. Mas por quê? Porque se influencia de um personagem, de alguma coisa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiros socorros. Bom, Pablo, eu falei muito de essência aqui, né, então, assim, eu não gosto de engessar, eu não gosto de falar: "Faça isso ou faça aquilo", porque tudo depende da sua essência. Então, o que que meu conselho para quem é jovem, para quem quer, de repente, tá almejando subir, de cargo, subir na carreira, você vai ter que estudar, entender um pouco de si, vai ter que estudar. E tentar refinar, tentar melhorar, fazer esse esforço no seu dia a dia. Eu quero almejar, eu quero melhorar, então, assim, eu preciso entender um pouquinho do meu formato de corpo, eu preciso entender o que me valoriza, o que não valoriza, porque isso aos pouquinhos você vai melhorando, sabe? Como eu não gosto, como eu falo muito de essência aqui, eu não gosto de engessar e falar faça isso ou faça aquilo. Mas assim, vamos lá, que eu falo para as minhas clientes. Você quer, proximidade, você quer, de repente, é uma psicóloga, de repente é uma pessoa que trabalha com pessoas, quer proximidade, use cores mais claras da sua cartela, de repente as mais quentes, que aproxima das pessoas, né. Estudar um pouquinho ali sobre cores quentes, cores frias, que tem pigmentação mais azulada, são cores frias, pigmentação mais amarelada, são cores quentes. Então, assim, cores mais claras e linhas e formas arredondadas vão trazer proximidade. Cores mais escuras, não estou falando de preto, estou falando de cores mais escuras. De repente você não sabe da sua cartela, né? Mas preste bem atenção quais cores te valorizam melhor. Cores mais escuras, linhas e formas retas, mais formalidade e distanciamento. Então, de acordo com o seu propósito, você trabalha a sua imagem, tá? E tentar se arrumar legal, tentar, buscar esse conhecimento, seguir o meu perfil, Jéssica Postigo Meiado, que lá eu falo muito sobre isso, dou dicas, alongar, tronco, enfim, o que você percebe que está errado em você. Então, ali eu dou muitas dicas também, então, de repente, a pessoa vai estudando, vai juntando ali um valor para, de repente, né, o futuro próximo fazer a consultoria dela, começando ali pela coloração e, de repente, um pouco mais para frente fazendo os outros processos. Não sei se ajudei. Ajudou, ajudou bastante. Daqui a pouco a gente fala mais até sobre como seguir Jéssica Meiado e também, né, além de seguir Jéssica Meiado, o que você recomenda de livros ou até de séries e filmes que podem despertar a pessoa para esse mundo da estética, para a pessoa começar a ir, nossa, talvez eu não tenha que andar só de calça jeans e camiseta nerd. Existe um mundo além disso, né? Tem um livro de consultores de imagem, A Sua Moda, é um livro muito bom. Agora eu precisaria, pá, você me pegou de surpresa, precisaria ter essa lista aí para passar para vocês. Mas assim, para quem nunca assistiu o filme da oh, meu Deus, eu tenho um problema, assim, de lembrar nomes, tá. Mas aquele filme da
Anne Hathaway com a Diabo Veste Prada? tá vendo? É um clássico, né, e a pessoa não lembra, mas eu sou Não, fiz mas muitas coisas na cabeça. ô Jéssica, é tanta informação que você tem aí que eu acho que ocupa o HD todo. Não, Não tem. ocupa. Pablo, que nem conversamos outro dia, eu tenho as caixinhas aqui. Eu tenho as caixinhas e, assim, é muita coisa, muita coisa. Eu tô quase bugando agora esse final de ano. Eu tô assim: "Meu Deus, sobrevivendo". Tanto que agora eu não tô conseguindo nem postar as coisas, porque, assim, é muita coisa. O meu conteúdo tá um pouquinho atrasado, mas tudo certo, sobrevivendo. Vai dar certo. Então, assim, eu vou falar do Diabo Veste Prada. Assistir, se inspirar ali, ela passa por uma transformação, é um clássico para quem não assistiu, e eu vou dizer, tem pessoas que não assistiram, eh, assista, é inspirador. Ela passa por um processo e vocês podem ver, assim, do início, ela tá ali, não ligando para a imagem dela, não tá nem aí para a imagem dela, se veste de qualquer forma, tô usando essa roupa aqui mesmo. Depois ela passa, ela vai se transformando ali, ela vai fazendo, passando por um processo de entendimento pessoal que faz bem para ela, que faz sentido. E no final, ela aparece com a verdadeira essência dela, que ela tá assim, você percebe que ela tá, não tá assim fashion, mas ela tá elegante, ela tá bem arrumada ali no final do filme. Então, assim, ela passa ali por um processo, é um filme muito inspirador. Eu vou falar desse agora porque não vou lembrar de mais nenhum nesse momento, A mas gente faz fico depois um devendo a episódio lista, especial só de séries, livros e filmes. A gente faz fico uma devendo a coleção. lista, fico Perfeito, já devendo. você prepara a lista, a gente já faz depois um episódio só especial sobre isso. A Tem gente muita pega coisa algumas boa. cenas de filme para comentar também. Aham, tem muita coisa boa. Jéssica, e quem quiser seguir a Jéssica, quiser conhecer a Jéssica, quiser contratar a Jéssica, como é que faz? Onde encontra? Onde encontra? Onde estou? Gente, então, meu arroba, Jéssica Postigo Meiado, tá? Esse é meu arroba de consultora de imagem. Então, ali vocês podem seguir o meu perfil. Eu tenho ali também um curso que eu vendo sobre vendas consultivas. Então, para quem é lojista, também tem interesse em aplicar a consultoria de imagem. Não falamos sobre isso, né, Pablo? Mas é que é muita coisa. Também tem ali no meu perfil, na minha bio, sobre isso. Então, criadora de um método que é vendas consultivas, aplicando a consultoria de imagem nas vendas. Então, ali no meu perfil, você pode mandar um direct. Tem ali meu contato também de telefone. E se quiser também deixar meu WhatsApp, eu não sei se eu deixo aqui, eu peço para as pessoas entrarem lá no meu perfil. Pedir Pode entrar lá no perfil, no link da bio, né? Não importa onde você está assistindo, tem algum lugar, algum canto com. Porque até o seu nome ele escreve um pouco diferente, né? Ele é mais estiloso que as outras diferente, né? Jéssicas, né? Falei, minha mãe quis que eu fosse diferente, então estamos A sua mãe aí. caprichou no branding, né? Caprichou, nome diferencia. Olha, e pior que tem outras Jéssicas. E a história é, ela viu meu nome num filme, exatamente escrito daquela forma. Muitos anos atrás, sabe, Pablo? Não vou falar quantos anos aqui. Há muitos anos atrás. Quando ela nasceu, foi ali em Meninas Malvadas que ela viu. Tem uma É, personagem aos 27 minutos e 30 segundos chamada Jéssica. Aí ela é, nasceu em Meninas Malvadas lá de 2012, então foi mais ou menos ali, né? Por ali, é, ali. Se você bom, não, se viu Meninas Malvadas naquele tempo que eu falei aqui, pode ver, tem uma personagem lá chamada Jéssica. Pode é confiar. mesmo. É isso aí. Então tá bom, gente, ó, Jéssica Postigo Meiado. Não vai ter outra, somente com esse nome, sobrenome, não existe. Autêntica, só eu mesma. Perfeito, Jéssica, muito obrigado. Nossa, obrigado. Tudo que você nos ensinou aqui foi muito legal. E você gostaria de deixar uma última consideração, um último conselho? Busque a sua verdadeira essência, que é o que eu falei aqui desde o início até o final, e tenta trazer essa autoestima, porque eu acho que a autoestima conta muito, sabe? Entenda sobre você, e tente fazer o seu melhor no seu dia a dia, porque eu acho que isso conta muito. Eu acho que você entender sobre a sua essência, tentar trazer para o exterior, de dentro para fora, isso importa muito e traz um bem-estar enorme para sua vida. Perfeito, muito obrigado. E também agradeço você que acompanhou aqui o Marketando com a gente. Você já sabe, né? Você tem algum amigo seu
que precisa saber disso, o cliente precisa saber disso. Então você vai colocar 5 estrelas, curtir, compartilhar, se inscrever, ativar sininho e tudo que é de bom, louvável e de boa fama. E nós nos encontramos no próximo podcast Marketando.